aqui, pessoal dos bancos, né? As mais diversas instituições que estão aqui. Bom dia ao pessoal que está aí na suposta justiça eleitoral, né? Bom dia aqui aos demais trabalhadores aqui da Rede César. É muito importante que os trabalhadores da Rede César saiam de dentro da César nesse horário aqui, o horário que está perto do almoço, e venham fortalecer esse ato que na verdade é um exercício que o Cesal está fazendo de se aproximar das lutas mais gerais da sociedade brasileira. Sempre defendi isso, que o Cesal possa sair de dentro das suas salas e possa ir à rua, possa ir às praças, possa se articular com a luta mais geral, não apenas dos trabalhadores, mas da grande vanguarda que está aí resistindo fortemente, que são os estudantes. Era importante sairmos daqui, agendado uma atividade nas universidades, para que a gente possa, em associação aos alunos que estão na vanguarda do movimento, fortalecer a luta, fortalecer e denunciar ao mesmo tempo o desmonte do Estado brasileiro. É muito importante que os conselheiros possam compreender a importância de frequentar a rua, porque é a rua que tem força emancipatória. Infelizmente, as resoluções do Cesal, existem muitas gavetas para as resoluções do Conselho Estadual de Saúde. E qual é a nossa missão? Primeiro, nós precisamos compreender contra o que estamos lutando. É muito importante compreender contra o que estamos lutando e desempenhar estratégias, formas de atuação no sentido de construir uma barreira nas ruas que possa ter energia transformadora para inclusive derrubar o governo. Um governo que, diga-se de passagem, frágil, assolado por denúncias de cabo a rabo, numa extrema fragilidade, ao ponto de o camarada fazer sua primeira viagem fora de Brasília e ter um aparato de segurança maior do que os participantes do evento. Então é um governo que, mesmo frágil, mesmo impopular, mesmo sem legitimidade, precisa de uma ação organizada da sociedade no sentido de pressioná-los a sair. Porque, companheiros e companheiras, nós vivemos numa guerra. Nós estamos vivendo uma guerra de posição. Nós estamos vivendo uma guerra entre a elite brasileira e os ricos desse país contra a grande massa de trabalhadores brasileiros. Por que falo trabalhadores brasileiros? Porque somos nós, como foi colocado aqui, que produzimos as riquezas do país. Somos nós que construímos o desenvolvimento do país. E, portanto, somos nós que temos que decidir como os recursos financeiros do Brasil são aplicados. E aí eu quero entrar não apenas na PEC, quero entrar na grande questão que, ao nosso ver, é esse modelo político de adoção de uma conduta política chamada política de austeridade, chamada de ajuste fiscal. A PEC 241, ela é apenas a ponta do iceberg. A PEC 55, que foi a sua continuidade, é apenas a ponta do iceberg. As políticas de austeridade já mostraram seu fracasso no mundo todo. Vide a Grécia, vide a França, enquanto alguns reclamam dos vandalismos, porque a polícia ataca os manifestantes em Brasília, né? Na verdade, porque se vira um carro na França, a população negra marginalizada da periferia da França, Azevedo, queimou foi 20 carros por conta do suposto aumento do tempo de trabalho do francês. Então, eu quero voltar aqui e colocar que a política de austeridade é uma política que atenta contra a democracia, porque parte do princípio que não haverá economia para o capital financeiro, para as políticas macroeconômicas, e joga nas costas dos trabalhadores o pagamento da crise estrutural do capitalismo que nós estamos vivendo.
A PEC 55 legaliza a drenagem dos recursos financeiros para a esfera macroeconômica. 46,7% do PIB hoje, de tudo que produzimos, são destinados para rolamento e amortização da dívida pública. Dívida essa que está na mão de 15 mil famílias. Quase a metade do orçamento brasileiro é destinado ao rentismo de 15 mil famílias. Nós não podemos admitir mais isso. Essa parte da política econômica é um dogma que ninguém fala. Temer não fala na política de pagamento dos juros da dívida pública, a Globo não fala, o Estado de São Paulo não fala, toda a mídia não fala, é uma parte intocável. E aí, para legalizar esse instrumento que historicamente os governos têm assumido, cria-se a PEC 55. O que é a PEC 55? A PEC 55 é o governo dizendo: olha, nós vamos pegar aqueles tetos obrigatórios constitucionais que na Constituição Cidadã de 88 foi definida como piso, e vamos estabelecer isso como teto, e fazendo com que sejam aproximadamente, que gere uma economia de aproximadamente 480 bilhões de reais. 480 bilhões de reais que deveriam ser alocados no Sistema Único de Saúde. Deixaremos de ter 480 bilhões de reais. Pessoal, efetivamente, o que é que isso significa? Isso significa o fim das relações estáveis de trabalho. Isso significa o fim do concurso público. Isso significa maior competição por leito de UTI, problema crônico aqui no estado de Ceará. Isso significa competição por medicamentos, que é outro problema crônico no Ceará. Isso significa o sucateamento da rede de assistência, tanto da atenção básica como da média e alta complexidade, fazendo com que a população seja direcionada para uma etapa que é muito importante como impacto da PEC 55, que é a mercantilização dos serviços. Mercantilização dos serviços de saúde, mercantilização dos serviços de assistência, mercantilização do grande campo que vai abrir para o capital nacional e internacional, que é o campo previdenciário. As instituições previdenciárias complementares e suplementares. Isso é um campo de acumulação financeira que, sem tirar, se virar, o governo Temer colocará isso de bandeja para propiciar o lucro, para propiciar mais-valia a um pequeno setor da sociedade. Então, dentro dessa perspectiva, efetivamente, o que o governo Temer não deveria, mas fez e vai fazer, infelizmente, amanhã, é que ele congela as despesas para o gasto social e abre a cancela para potencializar e regularizar, inclusive frente à lei de responsabilidade fiscal, as transferências dos recursos dos fundos públicos para a política macroeconômica, para os detentores do título da dívida pública. Nós não poderemos admitir isso, Já chega. Nós não somos contra o endividamento público, mas um endividamento público que gere um retorno para a sociedade. Até porque isso não é endividamento, é investimento. Nesse processo de crise, é importante colocar isso, nesse processo de crise, onde a regra básica é a concentração de riquezas e a exploração do trabalho, sequer as migalhas do pão ficam para o trabalhador. Nós não podemos mais admitir. Nós devemos assumir uma postura clara contra o pagamento dos títulos da dívida pública. O governo entra eminentemente num pacote recessivo e, na verdade, o que nós precisamos é de investimento público.
investimento no salário mínimo, investimento na saúde, na educação, de forma com que o Estado faça a economia girar e, obviamente, fazendo a economia girar, o próprio fundo, através dos impostos, através das subvenções, as próprias finanças públicas serão reabastecidas. Então, dentro dessa premissa, eu queria só fazer esse alerta e dizer que nós, conselheiros, nós temos um papel. O nosso papel vai além de sentar na sala de reunião e elaborar essas resoluções. Nós precisamos nos alinhar à luta mais geral dos trabalhadores. Nós precisamos fortalecer qualquer ato de resistência. Dentro dessa perspectiva, eu queria encaminhar aqui um debate onde a gente possa sistematizar isso junto aos estudantes que estão aí bravamente ocupando as universidades federais, que a gente possa estar fortalecendo amanhã a concentração e o ato contra a votação da PEC 55, que ocorrerá amanhã às 14 horas na Praça da Gentilândia, chamada pela Frente Sem Medo, do povo, para que a gente possa, em alto e bom som, dizer que a PEC 55 é uma PEC que institucionaliza a injustiça, institucionaliza o apartheid social. Se aplicada dos moldes que estão, daqui a 12 anos, os estudiosos mostram que nós estamos regredindo o nosso nível de desenvolvimento e ficaremos no grupo de 12 países, como a Nigéria, como o Congo, como o Azerbaijão, como o Iraque, como o Níger. Ou seja, nós teremos um nível de desenvolvimento humano, social no nosso país, comparado aos piores países da África Meridional, do sul do continente africano. Isso é inadmissível. Temos que deixar claro que nós não podemos tratar as finanças da União como uma finança doméstica. Por quê? Porque a União emite moeda, é a União, por uma decisão política, que dita a taxa de juros, dita quando é que vai remunerar, dita quanto é a aplicação. E, obviamente, nenhum pai, nem mãe de família pode mexer na taxa de juros, pode mexer na taxa de câmbio, pode emitir moeda. Então, esse discurso falacioso de comparar a finança da União às finanças de uma família é totalmente descabido, por vezes perverso e por vezes injusto. Portanto, companheiros e companheiras, eu queria encerrar aqui dizendo que é importante desempenharmos a nossa luta, é importante se associarmos à luta maior dos trabalhadores, é importante a unidade para derrotar o governo golpista de Michel Temer. Portanto, em alto e bom som, fora Temer, por um SUS justo, nos moldes da reforma sanitária brasileira, impossível de termos num cenário de PEC 55. Portanto, bom dia a todos e todas e vamos dar continuidade aqui ao ato.